Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos retomar então o estudo da ação especial de alimentos, regulamentada pela Lei 5478 de 68. Na aula passada, a primeira do semestre, nós fizemos uma breve introdução a respeito do tema, falamos do objeto da ação de alimentos, da finalidade da ação de alimentos e começamos a analisar os dispositivos da lei especial que tratam do procedimento, né? Identificamos o juiz competente para processamento da causa e também começamos a tratar dos alimentos provisórios. Sobre os alimentos provisórios, entretanto, ainda há bastante coisa a se comentar. Bem, eu disse na aula passada que os alimentos provisórios têm natureza típica de tutela antecipada de urgência e que, como regra, podem ser fixados pelo juiz independentemente de pedido expresso formulado na petição inicial. Isto porque, segundo o artigo 4º da lei, ao despachar o pedido, o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor. Só não haverá fixação imediata de alimentos provisórios em favor do devedor, em favor do credor, segundo a parte final do artigo 4º, se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Ou seja, na dicção da lei, a única hipótese do juiz não fixar desde logo alimentos provisórios em favor do autor da ação, independentemente de pedido expresso na inicial, é esse mesmo autor expressamente os dispensar. Aqui nós precisamos fazer uma observação importante. Vocês sabem que os alimentos que são objeto da ação especial da Lei 5478 de 68 são os alimentos fundados no vínculo familiar, nas relações de parentesco, casamento e união estável. Quando nós estamos tratando de alimentos postulados em razão do parentesco, de fato, não há qualquer necessidade de requerimento expresso na petição inicial e a fixação da verba pelo magistrado é obrigatória. Não há como deixar de fixar os alimentos provisórios. À vista da prova do parentesco e da presumida necessidade daquele que pede os alimentos, o juiz, obrigatoriamente, com base na parte inicial do artigo 4º da lei, deve estabelecer uma verba capaz de atender às necessidades primárias aí do alimentando até o provimento jurisdicional final. Trata-se essa fixação de uma decisão interlocutória que, portanto, poderá ser recorrível, poderá ser alvo de resignação através do recurso de agravo de instrumento. Agora, quando nós estamos diante de alimentos pleiteados com base no casamento ou na união estável, a jurisprudência do STJ definiu já há algum tempo, desde 2008, que a fixação, né, da verba entre cônjuges e companheiros possui caráter excepcional. Ou seja, não pode o juiz, com fundamento no artigo 4º da Lei 5478 de 68, numa ação de alimentos proposta pelo cônjuge ou companheiro em face do outro, fixar imediatamente a verba, independentemente de pedido e
independentemente da análise dos requisitos convencionais típicos das tutelas provisórias de urgência. Não existe, segundo o STJ, em benefício do cônjuge ou companheiro que ajuiza a ação de alimentos em face do outro, a tal presunção de hipossuficiência. Ok? Essa construção jurisprudencial nasceu no RESP, no Recurso Especial número 933-355 de São Paulo, que foi julgado em 25 de março de 2008. Ali, o STJ estabeleceu uma espécie de vedação aos chamados alimentos com caráter parasitário. Basicamente, o que reconheceu o STJ? Nos dias atuais, não mais se justifica, né, o estabelecimento de uma presunção de hipossuficiência em favor do cônjuge ou companheiro que busca junto ao outro a sua subsistência mais imediata após um processo de separação ou de divórcio, de dissolução de união estável. Homens e mulheres hoje, salvo algumas situações muito excepcionais e que são altamente indesejadas, têm condições de conquistar, de se inserir no mercado de trabalho muito mais facilmente do que no passado. No passado, justificava-se a presunção de hipossuficiência, principalmente em relação à mulher, porque sabidamente havia muita discriminação e uma desigualdade muito grande da mulher no que se refere à sua inserção no mercado de trabalho. Com o passar dos anos, graças a Deus, essa dificuldade foi cada vez mais diminuindo e hoje, em alguns ramos, em algumas atividades profissionais, é até mais comum que existam mais mulheres que homens trabalhando. Portanto, aquela presumida hipossuficiência que existia em face do cônjuge, principalmente quando ele não era o responsável pela decisão de extinção do casamento ou da união estável, desapareceu. Hoje, a presunção é de que todos têm condições de trabalhar e, com isso, conseguir o próprio sustento. Não se admite a fixação de alimentos com caráter parasitário, ou seja, o julgador, né, a jurisprudência não quer evitar aquele tipo de situação em que a sociedade conjugal se desfaz, a união estável se desfaz e um dos cônjuges ou um dos companheiros se adapta à situação, como que fica numa confortável dependência em relação ao outro. O julgador não quer que o cônjuge ou companheiro fiquem ali tranquilos enquanto vivem às custas do outro. A presunção é que ambos podem trabalhar, ambos podem prover o próprio sustento. Apenas em situações excepcionais, quando realmente fica demonstrado que, de repente, o cidadão impedia que a esposa ou que a companheira trabalhasse, ou a companheira tinha um papel maior de cuidado aos filhos, ela largou de repente um emprego que tinha para se dedicar mais à família, ao lar, ao cuidado dos filhos. Salvo nessas situações, não vai mais se admitir a fixação
de alimentos provisórios em favor de cônjuge ou companheiro. E vejam, quando eu falo em companheira, esposa, companheira, isso se aplica hoje em dia também ao homem, ao marido, ao companheiro. Se o marido ou companheiro se dedicava mais ao lar, se demonstrar no processo judicial que eventualmente abriu mão de uma vida profissional, de uma colocação para se dedicar à família, nesse caso, excepcionalmente, haverá a possibilidade da fixação de alimentos em seu favor, desde que também fique evidenciada a necessidade imediata, né, a urgência, o periculo in mora. Tá? O que o STJ quis evitar, como eu disse há pouco, são essas situações em que o cônjuge ou companheiro, homem ou mulher, depois da dissolução da união estável, do casamento, apoia-se no outro e se acomoda nessa situação, deixando de buscar o próprio sustento, porque fica confortável sendo sustentado pelo outro. Isso definitivamente não é o que a jurisprudência quer e o que a moderna sociedade deseja, ok? Então, diante dessa nova orientação inaugurada pelo STJ em 2008, hoje a fixação de alimentos provisórios em favor de cônjuge ou companheiro não é automática. O juiz deverá examinar o pedido à luz dos requisitos da tutela provisória, ou seja, haverá que ser demonstrado por aquele que está solicitando a verba a plausibilidade do direito. Isso é fácil, basta demonstrar que havia o vínculo conjugal de união estável, mas especialmente o risco de dano irreparável caso a verba não seja imediatamente fixada. O fato de não ter de onde prover o próprio sustento em função de, durante o período do casamento da união estável, o alimentando ter tido que largar a profissão ou ao mesmo sequer ter tido tempo para ter uma profissão em função da dedicação à outra parte, ao alimentante e à família por ambos constituída. Ok? Então lembrem-se disso. Em relação ao cônjuge ou companheiro, existe a necessidade da demonstração, especialmente do periculo in mora. Não há presumida hipossuficiência modernamente. Bem, ainda sobre os alimentos provisórios. A partir de quando eles são devidos? Bom, a partir do momento em que o réu for citado para o processo. Vejam, os alimentos provisórios eles são fixados pelo magistrado assim que a inicial é recebida, antes mesmo do réu ter ciência da propositura da demanda. Então, não é possível exigir-se do réu os alimentos provisórios relativos a período anterior à própria ciência da demanda. Então, apenas com a citação é que poderão ser exigidos esses alimentos. Agora, saibam que existe doutrinadores e alguns poucos julgados que entendem ser possível a exigência dos alimentos provisórios desde a data da própria fixação da verba, antes mesmo da citação do réu. Argumentam esses doutrinadores, esses poucos julgados, que não faria sentido que uma verba que se notabiliza pela urgência e que visa atender às necessidades mais imediatas daquele que a requer, só passe a vigorar quando ocorrer a citação da outra parte. Isso porque muitas vezes a citação acaba demorando um pouco a acontecer e pode aí haver uma diferença de tempo grande entre o momento da fixação da verba e o momento em que ela passa a ser devida. Para evitar
prejuízos àquela parte que já está numa situação de vulnerabilidade e fragilidade, esses doutrinadores e esses julgados reputam que a dívida deve retroagir à data da própria vigência, da própria decisão que fixar essa verba aí de emergência, ok? Mas vejam, não é o que prevalece na doutrina e na jurisprudência. O que prevalece é, como termo inicial dos alimentos provisórios, a data da citação do réu, que é o momento em que ele toma ciência da propositura da ação e da própria obrigação aí de prestar os alimentos provisórios. Os alimentos provisórios podem ter o seu valor, como eu disse há pouco, revistos através de recurso, de agravo do instrumento, manejado pelo réu. Além disso, a lei também prevê, no artigo 13, parágrafo 1º, a possibilidade da revisão dos alimentos provisórios ser postulada pelo réu perante o próprio juiz de primeiro grau. O réu poderá peticionar ao próprio juiz de primeiro grau e demonstrar nessa petição que houve alguma modificação na sua situação financeira, ou que aquela situação financeira que foi descrita na petição inicial, ela não é exatamente correspondente à realidade, que aquela estimativa de rendimentos que foi feita pelo autor, pelo alimentando, não se mostra real, quando comparada com aquilo que de fato o alimentante recebe. Se o juiz de primeiro grau se convencer, como toda e qualquer tutela de urgência, como toda e qualquer tutela provisória, ele pode modificar a sua decisão. Mas veja, o juiz de primeiro grau só pode modificar a sua própria decisão se lhe forem apresentados elementos novos. Se o réu peticionar e apenas pedir a mudança dos alimentos, a redução dos alimentos provisórios, sem apresentar nenhum dado novo, sem apresentar nenhuma circunstância nova que justifique essa redução, o juiz não poderá promovê-la, porque a decisão do juiz também está sujeita à chamada preclusão pro judicato. O juiz ele não pode ficar redecidindo todas as questões a todo momento. No caso de uma tutela provisória, ele pode reapreciar a questão desde que à luz de um novo panorama. Se esse novo panorama não for apresentado pelo réu, evidentemente que ele não poderá alterar a decisão anterior, que vai prevalecer até a decisão definitiva, no caso, a sentença. Ok? A lei fala, e aqui é um daqueles anacronismos que eu citei na aula passada, que esse pedido de revisão dos alimentos provisórios, que se encontra no artigo 13, parágrafo 1º, deverá ser processado em apartado. Cria-se então uma espécie de incidente de revisão de alimentos provisórios. Muito embora isso conste da lei, a verdade é que na prática dificilmente vocês encontrarão esse incidente efetivamente instaurado. Normalmente esses pedidos de revisão feitos com base no artigo 13, parágrafo 1º, são processados no bojo dos próprios autos principais. Não se cria nenhum incidente específico, ok? Então, fica aqui caracterizado aquele anacronismo do qual eu falei. Por ocasião da promulgação da lei, na vigência de um outro sistema processual, talvez esses incidentes se justificassem. Atualmente, diante da nova orientação da doutrina processual, que foi muito encampada pelo legislador do CPZ de 2015, de simplificação, de celeridade, entende-se que não faz o menor sentido se instaurar um incidente à parte. O próprio réu peticiona nos autos, o juiz manda ouvir a parte contrária e decide esse pedido de revisão de alimentos provisórios.
Os alimentos provisórios, eles serão devidos, segundo o artigo 13, parágrafo 3º, até a decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário. Ou seja, até o trânsito em julgado, o alimentando terá direito a receber os alimentos provisórios. Ok? Agora, nós precisamos fazer algumas pequenas ponderações, por quanto importantes. Se porventura o alimentando beneficiado com alimentos provisórios tem o seu pedido julgado improcedente por sentença, os alimentos provisórios ficarão automaticamente revogados. Os alimentos provisórios, como dito no início, constituem tutela antecipada de urgência, natureza provisória, deferida com base em cognição sumária, inaudita altera pars, sem prévia da oitiva da parte contrária. A sentença, por sua vez, proferida ao final do processo, é fundada em cognição exauriente. O juiz decide depois das partes apresentarem todos os elementos de prova que dispõem, capazes de formar o seu convencimento. Ou seja, é uma decisão de fôlego. O juiz vai a fundo nas alegações de ambos os litigantes e não apenas com base no que o alimentando traz na petição inicial. Portanto, em função do peso dessa decisão definitiva, da sentença fundada em cognição exauriente, uma vez julgado improcedente o pedido, evidentemente que os alimentos provisórios serão revogados. A revogação é automática, ok? Outra coisa importante: se por ocasião da sentença o juiz fixa alimentos em valor inferior àquele estabelecido provisoriamente, esse novo valor passa a vigorar a título de alimentos provisórios até o trânsito em julgado, ok? Não faz sentido que prevaleça aquele valor inicial fixado com base em cognição sumária, sem oitiva da parte contrária, do réu, sobre o valor fixado na sentença após um exaustivo exame das provas trazidas aos autos pelo magistrado. Então, se a sentença vier a reduzir o valor dos alimentos, esse será o novo valor a título de alimentos provisórios. Mas, se a sentença elevar o valor dos alimentos provisórios, é esse valor elevado que passará a vigorar até o trânsito em julgado. Então, a decisão interlocutória inicial que fixa os alimentos provisórios sempre será substituída pela sentença proferida após a instrução do processo. Quando a sentença for de improcedência, os alimentos provisórios são automaticamente revogados. Quando a sentença, porventura, diminuir o valor dos alimentos em relação aos provisórios, o novo valor reduzido passa a ser o de alimentos provisórios até o trânsito em julgado. Se a sentença vem a aumentar o valor dos alimentos provisórios fixados, este valor acrescido passa a ser o de alimentos provisórios até o trânsito em julgado. Agora, surgem algumas questões aí derivadas desse raciocínio, disso que eu falei para vocês
Agora, imaginem a seguinte situação, que não é incomum, hein? O sujeito alimentando obteve a fixação dos alimentos provisórios, início litis, e ao final da instrução, quando proferida a sentença, o juiz entendeu que o caso era de rejeição da pretensão alimentar. Isso não vai acontecer nas ações de alimentos movidas por filhos, né? Porque ali o grau de parentesco é imediato, e principalmente se forem filhos menores de idade, a obrigação alimentar decorre da própria lei. Não há escusa capaz de eximir o genitor de arcar com a sua responsabilidade. Mas numa ação de alimentos promovida com base no parentesco, digamos, por um sobrinho em relação a um tio, o tio pode demonstrar que de repente o pai do alimentando tem mais condições do que ele de prestar os alimentos. Isso é uma escusa, né? Totalmente aceitável, uma vez que o Código Civil prevê que os parentes mais próximos é que serão responsáveis pela prestação dos alimentos necessitados por aqueles que requerem em juízo. Também numa ação de alimentos movida pelo cônjuge, ex-cônjuge ou ex-companheiro em face do outro, pode ser que o juiz entenda que não há obrigação de prestar alimentos da parte do réu, porque a parte autora tem condições de se autossustentar. Como é que fica quando a decisão liminar de fixação de alimentos provisórios e a sentença proferida ao final do processo vem a julgar improcedente o pedido? Os alimentos provisórios são automaticamente revogados, nós falamos isso há pouco. Mas em relação a atrasados, a decisão de alimentos provisórios fixou a verba em um salário mínimo. O alimentante, inobstante a decisão judicial, não pagou qualquer valor ao alimentando. Ele entendia que não tinha obrigação alguma de concorrer para o sustento do alimentando, defendeu-se fortemente durante a ação e, ao final, teve sucesso. O pedido foi julgado improcedente. Como é que fica? Havia uma decisão judicial que determinava ao réu o pagamento de um salário mínimo mensal a título de alimentos provisórios. Essa decisão foi revogada. Durante o período em que ela vigorou, o réu não pagou nada ao autor. Teria o autor direito a executar esses alimentos provisórios até a data em que houve revogação pela sentença? Essa é uma questão muito discutida. Na jurisprudência prevalece, e na doutrina também, prevalece o entendimento que, mesmo na hipótese de improcedência da ação, se o réu teve ao seu favor fixados alimentos provisórios durante o curso da demanda, ele teria direito de cobrá-los. O autor teria direito de cobrá-los. Então vamos imaginar, a esposa se separou do marido. Ela ingressou com uma ação de alimentos contra o ex-marido, alegando que teve que largar tudo para cuidar da família, dedicar atenção a ele, e está com dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho, não tem nenhuma qualificação profissional adequada, e que
e com isso não consegue trabalhar, não consegue prover o próprio sustento. O juiz, convencendo-se da verossimilhança dessas alegações, entendendo que de fato existe uma necessidade imediata da ex-esposa, fixa alimentos provisórios de um salário mínimo em seu favor. O réu é citado, o ex-marido é citado, ele se defende dizendo que ela largou a profissão por uma opção dela, que ele nunca a impediu de trabalhar, que inclusive ele a incentivava a prestar concurso, a tentar entrevistas de emprego, e ela nunca se mostrou interessada, sempre preferiu cuidar da casa. Bem, segue-se a instrução, as testemunhas são ouvidas e ao final o juiz se convence que o réu tinha razão, que de fato nunca a autora foi privada de qualquer oportunidade, ao contrário, pelo que se demonstrou no processo, o ex-marido era até um incentivador, queria que ela trabalhasse, que ela assim o ajudasse na manutenção da casa, enfim. Julga improcedente a ação. Essa ex-esposa pode executar os alimentos provisórios que foram fixados em seu favor no início e que ao final acabaram sendo revogados? Essa é a questão. A jurisprudência entende que sim, mesmo a sentença tendo sido de improcedência, os alimentos provisórios podem ser executados pelo seu credor. Isto porque, do contrário, se estaria desestimulando a parte a cumprir uma decisão judicial impositiva. Argumentam esses doutrinadores e esses julgados majoritários que se o réu não concorda com a fixação dos alimentos provisórios, ele tem à sua disposição o agravo de instrumento, a fim de obter a reversão do decidido. Se optou por não agravar, ou, tendo agravado, o agravo foi improvido, a obrigação é cumprir. A obrigação tem que ser cumprida, ele deve prestar os alimentos que foram fixados em caráter provisório. Mas aí alguns argumentam, mas como assim? Ao final reconheceu-se que ela não tinha razão. Como é que ela vai poder executar uma verba que depois se entendeu indevida? De fato, é uma situação inusitada. Mas prevalece o entendimento de que ela tem direito a executar a verba porque até a prolação da sentença, ela era sim uma verba legítima, ela era devida. O que a sentença fez foi revogar os alimentos provisórios dali em diante, mas do que ficou para trás, a sentença não produziu efeitos. Então, entende-se que sim, a parte autora terá direito a executar os alimentos provisórios. Vejam, esse é o entendimento da jurisprudência e de boa parte da doutrina. Agora, me parece, e aqui é a minha opinião, um entendimento altamente questionável, né? Porque se depois de o réu ser ouvido, de serem produzidas todas as provas, o juiz chega à conclusão de que o pedido era improcedente, que não havia necessidade, você permitir que a parte ainda execute essa verba, não faz muito sentido. Até porque, segundo texto expresso da lei, né, artigo 13, parágrafo 2º, os alimentos fixados retroagem à data da citação. Né? Ou seja, o que é fixado em sentença retroage à data da citação. Mas retroage mais ou menos segundo esse entendimento que prevalece. Porque se for um caso de improcedência, não há retroação da sentença de improcedência. Outra, se a sentença diminui o valor dos alimentos provisórios,
também não há retroação. Pelo mesmo argumento, segundo essa corrente doutrinária e jurisprudencial. Se houvesse retroação, isso serviria de desestímulo ao cumprimento da ordem pelo réu. Mas aqui eu trago um outro argumento que eu acho interessante para que vocês pensem. Ok, se permitisse a retroação, isso poderia servir de um desestímulo para o réu. Mas será que o réu não tem condições de avaliar o que é melhor para si? Porque ele, deixando de pagar, ou pagando menos do que é devido, ele corre sim o risco de ser preso. Porque é possível a execução, inclusive sob pena de prisão, dos alimentos provisórios. Então, será que isso não faz parte de um cálculo legítimo do réu querer correr o risco ou não? Porque vejam, se ele está convicto de que não deve nada ou de que o valor deve ser muito inferior àquele que foi fixado, sem condições de pagar, de repente ele não pode calcular e se arriscar. Eu não vou pagar nada porque eu não devo nada, eu sei que eu não devo nada, e quando eu puder demonstrar isso ao juiz, ele vai acolher a minha versão, ele vai entender o meu ponto de vista. Fica para que vocês pensem, né, a respeito. Mas adianto, os alimentos retroagem à data da citação, os alimentos definitivos fixados por sentença ou por acórdão com trânsito em julgado retroagem à data da citação, se eles forem de valor superior aos provisórios. Porque quando a sentença ou acórdão for de improcedência, ou quando a sentença e o acórdão reduzirem os alimentos provisórios, não se tem essa retroação. A jurisprudência entende que a retroação serviria de estímulo ao descumprimento dos alimentos provisórios por parte do réu, quando o que se tem por prioritário é garantir, né, o autor da ação parte presumidamente hipossuficiente como regra. Altamente discutível, ao meu ver. E outra também, né, em complemento para a gente fechar essa questão. Todo e qualquer verba alimentar considera-se irrepetível, ou seja, uma vez paga, o devedor, em caso da decisão ser revertida, não terá direito à repetição, à restituição do montante. Então, se porventura o sujeito teve alimentos provisórios arbitrados contra si, pagou esses alimentos provisórios regularmente porque não queria ser preso, ao final teve a sentença de improcedência ao seu favor, ele não pode executar o autor a fim de reaver aquilo que pagou a título provisório. Ok? Então, notem, né, a feição extremamente protecionista na lei em relação ao alimentando, o que me parece justo, porque se trata de parte hipossuficiente, presumidamente, mas que por vezes na prática pode acabar produzindo injustiças, né? Especialmente quando nós estamos falando de ações de alimentos movidas por cônjuge ou companheiro contra o outro. Daí até o STJ haver mudado a sua orientação e entendido que a fixação de alimentos provisórios em favor dessas pessoas ostenta caráter excepcional. Bem, no próximo vídeo nós tratamos da audiência de conciliação, instrução e julgamento e dos recursos cabíveis, ok?